Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em São Cristóvão, Sergipe. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos falar com Deus? Vamos pedir a direção dele nesse nosso ensinamento, desse nosso aprendizado nesta manhã? Fechemos os nossos olhos. Graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos permite nos reunirmos para estarmos juntos aprendendo mais sobre Ti. Fala aos nossos corações, queremos saber o que o Senhor tem para nós nesse dia. Estamos, Senhor, à Tua disposição como instrumentos. Usa-nos, Senhor, para que possamos aprender mais sobre a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor neste momento com mais uma canção com a cantora Laísa Freire, que gentilmente nos cedeu as autorizações para colocarmos aqui na nossa escola bíblica. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Sobre todos és Senhor. Senhor. Amém. E hoje nós vamos aprender sobre uma pessoa que os irmãos provavelmente já ouviram muitas vezes falar sobre ele. Ele é um cara que escreveu muitos livros da Bíblia. Isso aí, já deve estar sabendo quem é. O nosso querido apóstolo Paulo, um exemplo de cristão, uma pessoa que era fruto de uma fé inabalável, experiencial, aquele que chamava para si, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele estava chamando para si toda a responsabilidade, o compromisso. Ele era exemplar. Era um orientador, um professor irrepreensível. E hoje nós vamos falar especificamente sobre
Filipenses 4, muito conhecido. Normalmente as pessoas se apegam muito ao versículo 13, mas hoje nós vamos estudar o 13 e um pouquinho antes, o 12, que nisso Paulo era doutorado, PhD, profissional mesmo, conhecedor por experiência própria. Vamos ver o que diz Filipenses 4, 12 e 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo tudo ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nesses versículos, nós podemos ver, principalmente no versículo 12, que o apóstolo Paulo está falando de uma realidade que ele viveu. Ele disse que sabia passar necessidade, ele sabia, isso em outras palavras, até do próprio original, significa estar humilhado, abatido. Ele sabia também ter riqueza, ter fartura. Ele sabia ter roupa, sabia ter nudez, como nas versões antigas de Almeida. Essa que eu peguei foi atualizada. Ele sabia estar em um ambiente que tinha fartura, que tinha comida e também sabia passar fome. Paulo, o apóstolo Paulo, ele trabalhava com suas próprias mãos, ele não era sustentado por igreja, até porque a gente vê em muitas cartas que ele escreveu que ele não queria ser pesado a alguns irmãos. Muitas daquelas igrejas que ele escreveu no Novo Testamento eram igrejas que não tinham condição financeira e já assumiam alguns discípulos, alguns outros seguidores, então ele preferiu trabalhar, ele preferiu ter o seu próprio sustento. Então o apóstolo Paulo, muitas vezes, inclusive nesse versículo que eu vou colocar agora, ele chega a dizer que teve fome e passou por jejum. Mas jejum não é ausência de comida, no caso o jejum tradicional, né? Já que sabemos que temos vários tipos de jejum, mas o tradicional é ausência de comida, a gente vai poder entender que esse jejum muitas vezes era um jejum forçado. Olha o que diz o versículo. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Quando ele fala em passar fome aí nesse versículo, era fome por não ter nada mesmo, tipo assim, hoje eu tô zerado. E jejum porque tipo, eu vou fazer o quê? Trabalhei, não recebi, eu não tive encomenda, não tenho nada, então já que eu tô sem comer mesmo, vamos jejuar ao Senhor. E nós muitas vezes tendo tudo do que precisamos, sabemos murmurar, só sabemos criticar, só sabemos blasfemar contra Deus. Ele também disse que sabia ter fartura. Nós vamos ver nesse versículo agora o que foi que ele falou a um de seus seguidores. Além disso, prepare um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Ou seja, ele sabia que Filemão poderia dar a ele um local para dormir, uma alimentação, então ele já foi logo avisando, prepara aí um aposento, porque você orou e eu estou indo para aí, vou passar um tempo com vocês. Ele sabia estar em um ambiente que tinha condições, ele não era aquele tipo também que rejeitava a bênção, mas também se não tinha, ele passava de boa. Mas nós só queremos nos apegar ao versículo 13. Posso todas as coisas. Realmente, o apóstolo Paulo está dizendo, você pode passar fome, você pode ficar sem roupa, você pode ficar sem dinheiro. Mas dinheiro é pecado? Lógico que não. O apóstolo Paulo também faz referência a isso. Para que a gente deve dar importância ao dinheiro? Olha esse versículo. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Olha aí o que nosso querido irmão Paulo está falando. Ele está dizendo que Deus ele é poderoso para abençoar, e essa abençoa aí é financeira mesmo, não está falando do tipo de bênção não. O Senhor realmente é bondoso para te dar condição financeira. Só que tem um porém, esse dinheiro aí não é para ficar guardado no banco, nem para você usar somente consigo, não. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios que se você furtava, não furte mais. Acreditamos que essa igreja em Éfeso estava passando
estava passando por algum tipo de problema em relação a pessoas de falha no seu caráter, né? De pessoas que realmente roubavam. E ele dá um conselho a essas pessoas, a partir do momento que elas aceitarem Jesus. Olha o que o versículo diz. Que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O que esse versículo está querendo dizer? Ele está chamando essas pessoas que anteriormente estavam em uma vida de corrupção, uma vida de pecado, a partir do momento que aceitarem Jesus, ter uma transformação de vida, que ela passe a trabalhar e que ajude agora aquelas pessoas que estão precisando. E que a gente pode aprender com isso? Que igreja não é clube exclusivo. A igreja é um local que deve abranger, que deve atrair as pessoas, independente dos seus pecados. Porque todos nós somos pecadores, mas só enxergamos aqueles pecados que são visíveis aos nossos olhos, mas aqueles que julgamos menorzinhos, ficamos aí escondendo. Então o apóstolo Paulo está deixando claro, para nós abrangermos, aceitarmos essas pessoas e a partir do momento que elas tiverem suas vidas transformadas, porque é isso que Jesus faz, Jesus transforma, elas possam agora, com o suor do seu trabalho, ajudar na obra. E esse furtar também a gente pode entender não somente dessas pessoas, mas nós que deixamos de devolver ao Senhor que pertence a Ele o dízimo. Então você precisa ser fiel para com o Senhor, não roubar e a partir daí abençoar outras pessoas. Porque o que nós temos, o pouco que Paulo tinha depois que aceitou a Jesus, né, que passou de perseguidor a perseguido, não tinha casa, não tinha um lugar específico para passar muito tempo, ele passava curtas temporadas nos lugares, mas sempre fiel, pregando o evangelho a todas as pessoas. Ele incentivava ainda do seu a ajudar aqueles que precisarem. Então o Senhor, Ele é bom para te abençoar financeiramente, mas você não esqueça de ajudar o seu próximo. Então o primeiro ponto de hoje que nós devemos aprender é eu posso. Mas esse eu posso é tudo. Não é somente eu posso ser abençoado, eu posso conseguir um emprego, eu posso receber um aumento de salário. Não é só coisa boa não. Vimos no versículo 12 que eu posso passar fome. Eu posso não ter o que vestir, eu posso passar por enfermidades, mas eu também posso ter fartura, eu posso ter abundância. Primeiro ponto, eu posso. Vamos agora para o segundo ponto desta manhã. E o segundo ponto é possível. Se o primeiro eu posso, no segundo eu quero lhe dizer, é possível sim. Eu não vou colocar aqui o versículo para não ficar muito longa a nossa fala bíblica, mas eu vou estar colocando aqui embaixo onde se encontra. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele fala sobre o trabalho também. Ele chama a atenção da importância e ainda diz que o trabalho excessivo, com fadiga, dia e noite, é necessário. Quero dizer uma coisa, trabalho não mata. E ele ainda vai mais além. O apóstolo Paulo ainda pega pesado e esse versículo eu preciso colocar aí para que você nunca mais esqueça. Olha o que ele diz nesse versículo agora. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Olha aí, você que está achando que vou ficar em casa de boa, se você não trabalhar, querido, conselho do apóstolo Paulo, então você não deve comer. Mas para que ele está dando tanta importância ao trabalho? Foi o que nós falamos lá no ponto 1, no eu posso, que é necessário nós termos renda, nós termos dinheiro do suor do nosso trabalho, primeiro para a nossa subsistência, né? Para suprir as nossas necessidades pessoais e segundo, para a subsistência dos necessitados. Nunca o apóstolo Paulo fala somente de si, nunca ele fala somente do eu, guardar para mim, para que eu tenha, para que eu cresça. Ele sempre fala para você ter, para você viver, para você ter o mínimo de comodidade, mas também para ajudar ao próximo, ajudar aos que precisam, assim como ele muitas vezes necessitava da ajuda dos demais irmãos. Então o segundo ponto desta manhã é possível. Em Atos 20:35, o apóstolo Paulo mesmo diz: melhor coisa é dar do que receber. Ele tinha um coração missionário, era aquele que realmente estava preocupado com a vida, com as almas. Então precisamos sair da nossa comodidade, precisamos sair do nosso conforto, querer as coisas só para nós. Hoje eu não vou à igreja não porque eu estou com a mesma roupa de sempre.
Ah, não vou não porque vou de chinelo, entendeu? Não tem como, não vou não porque eu vou fazer a comida. Preocupado só com o teu, com o meu, vestir. Ele chama a nossa atenção que a gente pode ficar sem tudo isso. O que não pode faltar em nós é a presença de Deus. É olhar para o lado e ver quem precisa mais do que nós, mas só sabemos muitas vezes olhar para nós mesmos. Então, não esqueça, primeiro ponto, eu posso. E esse eu posso, já vimos que pode ser coisas positivas, mas também pode ser coisas negativas. E o segundo ponto, é possível. Basta a gente lutar, ok? Basta a gente trabalhar, sair do sofá e começar a botar a mão na massa, porque quem não trabalhar, não come, não foi isso que ele disse? Vamos agora ao terceiro ponto e o mais importante desta manhã. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Nesses versículos de Atos 14, que situação, né, o apóstolo Paulo passou? Ao ponto de acharem que ele estava morto. Gente, imagine a situação física como ele não estava. Mesmo assim, a gente pôde ver que ele foi apedrejado, foi tirado da cidade, achando que ele estava morto, mas aí os seus discípulos viram que ele não estava morto, trouxe ele de volta para a cidade e no dia seguinte ele já estava novamente pregando o Evangelho de Cristo, reanimando a fé dos seus discípulos e daquelas pessoas. Se fosse você vai numa cidade para ajudar, para falar de Jesus, para tentar trazer esperança, uma palavra de fé, e aí as pessoas te apedrejam, te batem, matam você, se não matar fisicamente, mas com palavras, com algumas ações. O que a gente faria? Provavelmente, se fosse eu, nem lá voltava mais. Ah, não quer não, então fique aí, eu vou embora, eu tenho mais o que fazer. Mas o apóstolo Paulo nos ensinou aqui que nós devemos tentar, não devemos desistir, nós devemos perseverar por amor às almas que estão aí neste mundo. Ele voltou por amor àquelas pessoas e foi no dia seguinte, nem esperou a cicatrização de tudo que ele tinha passado. Então, terceiro ponto, quando for difícil algo para você, quando você achar que não é possível, quando você não tiver mais forças, eu quero lhe dizer, Deus pode. Muitas vezes você, eu, as pessoas passam por alguns problemas e logo vem indagações. Por que, Senhor? Por que comigo? Uma palavra egoísta, né? Quer dizer que se for com o próximo pode, mas comigo não. Por que comigo, Senhor? E começamos a murmurar contra o Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo fala de experiência própria para você. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. O que o apóstolo Paulo quer dizer nesse versículo é que todos nós já estávamos condenados à morte. Mas isso serve para nos lembrar que a nossa confiança não tem que ser em nossa força. Você não deve confiar em você mesmo, mas você deve depositar toda a sua confiança no Senhor. Então o segredo de tudo é a confiança plena em Deus. Mas a confiança, ela parte do princípio de uma atitude. Eu preciso tomar a atitude em meu coração de confiar em Deus. Claro, eu preciso escolher confiar em Deus. Mas isso gera aquela interrogação que eu já trago como confirmação para você. Toda atitude implica em outras consequências. Então, lógico que quando você tomar a atitude de confiar no Senhor, outras coisas também acontecerão neste momento. Mas se você estiver firme, com certeza o Senhor vai te livrar de toda e qualquer situação. Porque o terceiro ponto diz, Deus pode. Mas para eu confiar em Deus, eu preciso conhecer a Deus. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se eu conheço o Senhor plenamente, então com certeza eu vou descansar que tudo que Ele fizer por mim será o melhor e nada poderá me abalar, nada poderá me abater, porque se Ele é por mim, nada será contra mim. Então, nesta manhã, eu quero que você aprenda que você pode passar por tudo e qualquer coisa, seja ela positiva ou não.
Segundo ponto, é possível. Você pode também, como o apóstolo Paulo, você pode conseguir vencer tudo baseado na nossa fé. E o terceiro ponto, quando você achar que tudo está difícil, que não vai dar para você conseguir, achando pesado demais, eu quero te lembrar, Deus pode sim resolver por você. Está além das suas forças? Confia no Senhor. E eu quero terminar nesta manhã com uma ilustração. Conta-nos uma história que certo homem morava no hemisfério norte e durante o inverno ele precisava atravessar para buscar alimento. Mas ao olhar o rio congelado, ele ficou na dúvida se realmente era confiável passar por ali. Então ele se deitou sobre o rio e foi se arrastando na observação, se alguma coisa rachar, ele podia tomar uma atitude. De repente ele ouviu um som bem alto, forte, estrondoso, e quando olhou para trás, viu um senhor, um idoso, em uma carroça pesada, puxada por vários cavalos, atravessando esse rio naturalmente, sem hesitação. E quando ele viu esse idoso chegar do outro lado, ele se levantou e prosseguiu o seu caminho. O que é que eu quero dizer com essa ilustração? Que você não deve ter medo da situação. Não fique esperando os outros fazerem para você tomar uma atitude. Que nessa manhã você não espere o seu irmão agir para depois de você ver, você se sentir mais seguro e também começar a agir. Mas você possa confiar. Aquele senhor confiou na situação, ele confiou que estava tudo ali firme, ele poderia passar sem medo. Então que você possa seguir os conselhos do apóstolo Paulo e assim como ele, saber passar por qualquer situação, confiando no Senhor, sem ter falha no seu caráter cristão, mas permanecer firme até o fim, porque a esses a Bíblia diz que será dado a coroa da vida. Que Deus abençoe a todos vocês, continue curtindo aqui o nosso canal da Pibasque, divulgando aí para que possamos continuar levando a palavra de Deus. Hoje eu não vou deixar a atividade, mas eu espero que você guarde em seu coração essa palavra dessa manhã e confiar que você pode todas as coisas, que você saiba que é possível você lutar e você conseguir, você guerrear e você vencer. Não somente os homens do passado, que a gente só olha os pontos positivos, eles tiveram grande mérito, eles tiveram grandes vitórias, mas também pagaram grandes preços. E acima de tudo, Deus pode. Então que você possa levar em seu coração, que você possa confiar no Senhor constantemente, porque Ele tem cuidado de você, da sua casa, de todos os seus. O Senhor cuida de nós. Deus te abençoe, queridos. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.